quando chove é maravilhoso, né? Tirando quando alaga a rua, mas a chuva é uma bênção de Deus enviada do céu. E nessa noite nós vamos falar sobre essa bênção que Deus deu para as nossas vidas. E vamos ler em Ezequiel, no capítulo 34, a partir do versículo 25. Vamos fazer uma leitura participativa, toda a igreja juntos. Quem encontrou? Quem encontrou, diga amém. Então vamos ler todos juntos, bem fortes. O título diz assim: Profecia contra os pastores infiéis de Israel. Diz assim: E farei com elas um concerto de paz, e acabarei com a besta ruim da terra, e habitarão no deserto seguramente e dormirão nos bosques. A igreja, versículo 26. E a elas, aos lugares ao redor do meu altar, eu porei por bênção, e farei descer a chuva a seu tempo, chuvas de bênção serão. e as árvores do campo darão seu fruto, e a terra dará sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo, e as livrar da mão dos que se serviam delas. Vamos fazer uma oração nessa noite? Pai, eu te agradeço por estar aqui. Nós te louvamos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Te agradecemos, Deus, pela oportunidade de ouvir a Tua palavra e poder falar dela. Nessa noite nós pedimos, Pai, que o Senhor visite os nossos corações e continue falando assim como o Senhor já tem falado aqui. Que o Senhor vai abençoar o coração de cada criança e de cada pai que aqui está. Em nome de Jesus, amém. Quero agradecer mais uma vez pelo convite e pela confiança do pastor dessa igreja por estar aqui nessa noite. E crianças, hoje a tia vai falar de um tema muito lindo que a tia de vocês me passou, que é sobre esse tema, chuvas de bênçãos. O que foi que a tia acabou de ler aqui nessa noite? Foi o quê? Mas estava onde o texto que a tia leu? Estava onde? Aonde? Mas está fraco. Estava onde? Na Bíblia. No livro do profeta Ezequiel. Qual era o nome do profeta? Qual era o nome do profeta? Profeta Ezequiel. Vou pedir a igreja para me ajudar também. As crianças estão falando baixo. Qual foi o profeta, igreja? Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele profetizou enquanto a nação de Israel estava passando por um período muito difícil. O povo de Israel era o povo escolhido de Deus. Só que vocês acham que eles, por serem escolhidos de Deus, eram sempre obedientes ao Senhor? Ou às vezes eles desobedeciam ao Senhor? O que é que a igreja acha? Acha que eles eram sempre certos ou que cometeram pecados? Cometeram pecados, cometeram erros durante o caminho. E por conta dos seus erros, por conta dos pecados que o povo fez, por exemplo, o que é que Deus ele espera da gente, crianças? Que a gente faça o quê? O que é que a menininha está fazendo aqui? Está fazendo o quê, igreja? Está cantando, não é? Louvando ao Senhor. Ele quer que a gente faça o quê também? Que a gente ore, que a gente fale com Ele. Era isso que Deus esperava da nação de Israel, que eles fossem sempre pessoas que estivessem orando, louvando e adorando a Ele. Só que o que aconteceu? A nação de Israel começou a pecar contra o Senhor. E aí que tem o profeta Ezequiel. Deus permitiu que Israel fosse castigada por outras nações e fosse levado embora da sua cidade, fosse levado embora da sua nação. E foi levado em 3 etapas. Na primeira etapa foram as pessoas que tinham conhecimento e foi levado em cativeiro. E ele foi levado junto ao profeta Daniel. Na segunda etapa foi levado o profeta Ezequiel.
juntamente com sua esposa. E ali Ezequiel ele começou a profetizar, começou a falar sobre o castigo que ia vir sobre a nação de Israel. Mas o Senhor Deus ele falou através de Ezequiel não somente sobre os castigos que viriam sobre Israel, que é onde a gente vai começar a falar no instante. Eu quero perguntar para as crianças nessa noite: quem gosta de ficar de castigo aqui? Vocês gostam de ficar de castigo? E quem gosta de ganhar uma caixa de bombom? Todo mundo gosta de ganhar uma caixa de bombom, não é? Todo mundo gosta de ganhar coisas boas. Eu também gosto. É, você? Uma caixa de bombom da Garoto. Quem é que não gosta? Até os pais gostam. Mas, o que é que aconteceu com a nação de Israel? Deus começou a falar sobre o castigo que ia vir sobre eles. Até o capítulo 32, 33 de Ezequiel fala sobre isso. Só que a partir do capítulo 34, que foi o que lemos nessa noite, Deus começa a falar sobre uma palavra de esperança. Quando está chovendo, crianças, para que serve a chuva que cai sobre a terra? Serve para fazer o que com a terra? O quê? Para molhar, não é? Para que a chuva serve? Para que a chuva serve? Para molhar a terra. E o que é que tem na terra? O que é que nasce lá na terra? O que é que nasce na terra? Plantas, né? Mas o que é que nasce na terra? Alguém falou aí? Árvores, exatamente. Vocês comem carne, né? Todo dia da semana lá. E o boi que está lá no campo, a vaca, eles comem o que ali da terra? A grama, né? O capim ali. Então a chuva, ela serve não só para a gente banhar na chuva, se molhar, para refrescar o calor, mas ela serve para produzir fruto, produzir alimento para que a gente possa sobreviver. Então a chuva é uma coisa boa ou uma coisa ruim? É uma coisa muito boa, né? Que a gente gosta. E por que Deus falou então que sobre Israel iria vir chuva de bênção? Quando a gente lê lá o capítulo 34, por que Deus compara a nação de Israel com ovelhas? Alguém já viu ovelha aqui? Eu nunca vi, eu só vi na televisão. Mas a ovelha, na Bíblia, é utilizada muitas vezes como comparação para os servos de Deus. E a ovelha, ela vive aonde? Onde é que uma ovelha vive? No pasto, né? No campo. E no campo tem o que a gente falou na estante? O que é aquilo que é verdinho? Grama, exatamente. No campo tem gramas, tem as coisas verdes que precisam da chuva para crescer, para que possa alimentar os animais que estão ali. Então Deus, ele fala que a nação de Israel, ele ia voltar a cuidar daquela nação. E aí no capítulo 34, ele começa a falar sobre uma pessoa que iria vir para cuidar da nação de Israel. Ele começa a profetizar sobre quem é, criança, está aqui? Sobre quem? Eu quero que a igreja me ajude também. Sobre quem? Jesus! Porque a nação de Israel tinha pecado, estava sofrendo, sendo levada como cativo. E o povo estava perdido. E eles precisavam de um pastor que cuidasse deles. E esse pastor, quem é esse pastor? Jesus! E aí, já em Ezequiel, a gente começa a ouvir a falar de Jesus. Quando Ezequiel fala que vai derramar sobre o povo chuva de bênçãos. Agora, vamos entender um pouco mais por que Jesus ajuda a gente a receber essa chuva de bênçãos. Quando Jesus veio aqui na terra, o que é que aconteceu com ele? Ele morreu aonde? E o que é que aconteceu? Ele derramou o quê? Ele derramou as suas gotas de sangue, não foi? Por amor a quem? Por amor a quem? Ele derramou o seu sangue por amor a nós, a nossa vida. E ele derramou o seu sangue por qual motivo? Por que Jesus morreu por nós quando ele estava na cruz? Para o quê? Pode falar alto. Para perdoar os nossos pecados e nos aproximar novamente
a sua ovelha que estava perdida, que estava desgarrada, e aproximou novamente dele. E qual foi o objetivo que Jesus teve ao morrer na cruz? Foi nos aproximar dele. Mas para que ele quis nos aproximar dele? Foi para nos levar para onde? Eu não estou ouvindo. Para o céu. Quem quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? Só as crianças querem ir para o céu? Só as crianças? A igreja quer ir para o céu? Sim. Eu também quero ir para o céu. Então Jesus, ele veio aqui e morreu ali por nós, para nos levar para os céus. E aí que a gente chega na chuva de bênçãos. Quem concorda comigo que hoje a gente fala muito de bênçãos financeiras, a gente fala de bênçãos de emprego, a gente fala de bênçãos de ter uma casa nova, mas o principal, crianças, de bênção que o Senhor nos deu foi a oportunidade de nos encontrarmos com Ele. E para nos encontrarmos com Ele, é preciso seguir alguns passos para chegarmos ao céu. A primeira coisa que nós devemos fazer, qual é o nosso primeiro passo? Que está escrito aqui? Qual é o primeiro passo? Qual é o primeiro passo? Aceitar Jesus. Aceitar Jesus em nosso coração. Porque Jesus foi a bênção enviada de Deus para as nossas vidas. Depois que aceitarmos a Jesus, antes, na verdade, nós temos que fazer o quê? Temos que fazer o quê? Se arrepender. Mas se arrepender de quê? Se arrepender dos nossos pecados. Se arrepender dos nossos erros cometidos. E depois que a gente se arrepende, depois que a gente aceita Jesus, a gente deve fazer o quê? Obedecer a quem? A Jesus. A gente deve obedecer a tudo que Jesus diz, a tudo que a palavra diz. E a gente tem que fazer também o quê? Temos que fazer o quê? Temos que ler a... Então vamos lá, a gente tem que se arrepender, a gente tem que aceitar quem? A gente tem que fazer o que agora? Ler a Bíblia. E a gente tem que obedecer. E a gente tem que fazer também o quê? Temos que orar, temos que falar com o nosso Deus. E também temos que fazer o quê? Adorar a Deus. Temos que fazer o quê? Adorar a Deus. E sabia que essas coisas que a tia está falando aqui para vocês nessa noite foram as coisas que o povo de Israel lá atrás deixaram de fazer. E por isso eles foram levados cativeiro, foram levados prisioneiros para outra nação e foram escravizados e tiveram a sua terra, o seu templo perdido e saqueado. E hoje nós temos a oportunidade de desfrutar dessa bênção que o Senhor nos deu. E seguindo esses passos, nós chegaremos a ver quem, crianças? Quem é que nós veremos? Jesus. Nós veremos Jesus lá no céu. E será maravilhoso ver Ele, porque o Senhor Deus nos deu a oportunidade de estarmos hoje aqui, aprendendo da sua palavra. Pode voltar aqui. Então, crianças, por que a gente está falando que o Senhor Jesus, Ele é a bênção em nossas vidas? Porque hoje, no mundo, nós temos a nossa mente preocupada com tantas coisas que estão lá fora, mas a verdadeira bênção que o Senhor nos deu está aqui dentro da sua casa. A verdadeira bênção está aqui em poder cultuar e adorar ao Senhor Deus. E essa foi a coisa que Israel perdeu lá atrás, foi a adoração verdadeira ao Senhor. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Hoje, qual é a coisa que você mais quer? Alguma criança tem coragem de responder? Ficar com Jesus. Olha só que bom. E você? A coisa que você mais quer hoje? Ficar com Jesus. Olha que maravilha. Alguma criança mais quer ficar com Jesus? Olha, que esse seja o desejo dos nossos corações todos os dias. Que seja
ficar com Jesus eternamente. Sabe por quê? Porque se esse for o nosso desejo, se o nosso coração reconhecer que estar com Jesus é a maior bênção que foi derramada em nossas vidas, nós vamos estar com Ele lá no céu. E lá no céu, o que é que existe lá no céu? Alguém sabe o que é que tem lá no céu? Ninguém chuta algum palpite do que é que tem lá no céu? Jesus. Tem Jesus. Mas além de Jesus, será que o que é que tem lá? Tem anjos também. Vamos ver o que é que mais tem? Lá tem o quê? Tem a cidade, né? A cidade santa, maravilhosa. Tem a cidade maravilhosa. O que mais que tem lá no céu? Ruas de ouro. Vocês vão andar em ruas de ouro. Em ruas maravilhosas nós andaremos. O que mais tem lá no céu? A árvore da vida. Nós teremos a árvore da vida e veremos a árvore da vida. O que mais tem lá no céu? Tem os anjos. Então nós veremos os anjos. O que mais tem lá no céu? O livro da vida, ele vai ter o nome de cada um escrito daquele que for lá no céu. E será quem é que vai ter o nome escrito lá no livro da vida? Quem é que vai ter o nome escrito lá? Larissa. Quem é que vai ter o nome escrito lá? Alícia. Quem é que vai ter o nome escrito lá? Rian. Olha só. Quem é que vai ter o nome escrito lá? E a igreja vai ter o nome escrito lá no livro da vida? Sim. Amém. Eu também espero ter o meu nome escrito lá no livro da vida. Vamos ver o que mais vai ter? Veremos a coroa. Veremos mais o quê? Jesus. Teremos o prazer e o privilégio de ver Jesus face a face. Aquele que morreu por nós lá na cruz. E o que mais que a gente vai conseguir entender lá no céu? Lá vai ter todas essas coisas maravilhosas. Mas o que é que não vai ter lá no céu? Lá não vai ter. O que é que lá não vai ter? O coração ruim, né? O pecado. A gente não vai ter mais pecado lá, a sujeira. O que mais nós não vamos ter? Nós não vamos ter mais a morte. O que é que não vamos ter mais lá? Sabe por quê? Quem vai iluminar será Jesus. Ele iluminará. Nós não teremos mais a estrela, porque o brilho do nosso Deus iluminará. Não precisaremos mais de toda essa energia elétrica, porque o brilho do nosso Senhor será suficiente. Nós não teremos mais o quê? Quem gosta de sentir dor? Ninguém gosta, né? Nossa, é muito ruim. Lá no céu nós estaremos livres de toda dor. E estaremos livres também de todo? Nós não teremos mais choro. Nós estaremos livres de todos esses problemas, de todas essas dificuldades. Porque o Senhor, lá atrás, quando o profeta profetizou para a sua nação, ele já falou que derramaria sobre nossas vidas a bênção. Ele derramaria sobre nós a bênção do céu. E essa bênção foi derramada sobre toda a igreja. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, para aprender do Senhor, para entender da sua palavra. Então, crianças, nós devemos aproveitar para fazer o quê? Fazer o quê? Cantar. Devemos fazer o quê? Ler a Bíblia. Devemos fazer o quê? Adorar o Senhor, para que nós possamos desfrutar da bênção que é ter a salvação em nossas vidas. Porque essa foi a maior bênção derramada sobre nós. Foi ter o privilégio de ter Jesus. Foi ter o privilégio de poder um dia morar no céu. E essa foi a palavra que o Senhor Deus colocou em meu coração. Espero que a igreja tenha entendido que a maior bênção que nós temos é
poder um dia estar no céu com Ele, estar um dia o vendo face a face, que não venhamos repetir os mesmos erros que os profetas falaram sobre os líderes de Israel, que foram eles que afastaram o seu povo de Deus, cometendo apostasia, cometendo a incredulidade, e assim o povo também repetindo a mesma coisa. Hoje nós temos o privilégio de estarmos aqui aprendendo do Senhor, que todos os dias nós possamos estar adorando o seu nome e cultuando a Ele. E peço que os irmãos continuem orando pela minha vida, pela vida da minha família, pela congregação onde eu congrego, pelas crianças. E quero parabenizar por esse culto lindo, está tudo muito lindo, a festa. Que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um. Em nome de Jesus, amém.